da ressurreição, caminhando para a experiência fundante da igreja, que é Pentecostes. As leituras vão saindo da convicção do ressuscitado para o imprimato do crucificado em nossas vidas. A primeira proposta da igreja hoje é o anúncio primeiro de Pedro. O anúncio da liberdade de Deus. Deus é anunciado como uma verdade. Para aqueles homens, anunciado mais do que tudo, porque eles tinham visto ele morrer, o tinham enterrado e ele ressuscitado estava no meio deles. E quando volta para o céu, o Espírito nos confirma de tal forma esta graça, que em praça pública Pedro anuncia que Jesus era o Senhor. Yeshua era o Hamashi esperado. E o que me chama a atenção, que eu trago para a minha reflexão de hoje, é a pergunta que fizeram a Pedro. Porque as palavras que entraram no coração mexeram com o coração. Palavra é palavra. Mas que forma de palavra? O que é que nos convence de alguma coisa? Veja bem, nós temos princípios de formação humana e acreditamos na intelectualidade, na ciência, e assim nos colocamos diante das coisas, não é? Mas, falando de um ser espiritual, como é que essa palavra entra e nos comove? Que força especial do Espírito acontece conosco para que essa palavra entre e incomode, encontre morada, encontre colo quente. A pergunta dos judeus é: e o como fazemos para sermos verdadeiramente de Cristo? Ele disse: aceite, receba, o coloque como o Senhor, tome Ele para si. E a expressão muito forte, né? Porque a gente não gosta muito dessa palavra, que ela pode refletir na terra, coisa muito feia. Se torne escravo. Porque se existe um Senhor, existe um escravo. Existe alguém que está sobre mim. Mas a grande beleza de ser escravo deste Senhor, Pedro descreve com muita maestria, quando diz: Ele me faz superar com paciência todos os meus sofrimentos. Dele eu sou agradecido. Ele é meu exemplo. Ele é a justiça em minha vida. A Ele eu me submeto, porque quando nele me humilho como escravo, Ele me ergue como filho. E diante dessas duas leituras, a gente entra uma das perícopes mais bonitas do Evangelho. Jesus descreve que nós somos ovelhas. Ovelhas de um pastor. Eu gosto muito da expressão do Salmo que diz: o guarda de Israel, aquele que me guarda. Só para que vocês lembrem, a figura do pastor é uma figura muito controversa em Jerusalém. Uma família que tinha um dos membros que era pastor, ele abria mão de viver na família. Ele passava na casa uma vez no mês. Ele vivia pelos montes, peregrinando junto com aquelas ovelhas, para poder, no tempo certo, ou levar para a tosa, ou levar para o corte. É quando ele vinha para a cidade para levar para a tosa ou para o corte, é que ele ia em casa. Porque a região é muito cheia de perigos, e se o pastor não tiver, as ovelhas morrem. Israel é a terra da contradição.
De dia, eles podem fazer qualquer tipo de pastagem, chega a quase 48 graus naturalmente, mas de noite dá um frio de quase 1 grau. Então, se as ovelhas ficarem ao relento, elas morrem. Então o pastor está ali para conduzir para comer, para conduzir para a água, para conduzir para o descanso, e a ovelha cai. E o pastor vai ter que cuidar, porque as ovelhas são animais muito frágeis, como nós. E se nascermos de uma mãe não cuidar, a gente não se cria. Uma ferida numa ovelha gregrena e logo ela morre. A ovelha é desorientada, ela se perde, ela não sabe o caminho. Tem que ter alguém que guie. É por isso, né? É por isso que o gancho, a vara do pastor, que é a do bispo hoje na igreja, era aquele gancho para pegar no pescoço da ovelha e dizer: vem para cá, anda. Como diz nosso beato, né? Padre Léo, anda, vem para cá. E uma das características muito interessantes, que a gente já falou nisso aqui uma vez, né? E quando a ovelha se torna muito rebelde e cai no buraco muitas vezes, o pastor faz uma atitude terrível. Se ela for uma ovelha mais velha, ela tem que ser parada, porque senão todas vão aprender a fazer a mesma coisa. Porque ovelha é bicho que gosta de repetir o que o outro faz. Olha como a gente parece com ovelha, né, gente? A gente nem gosta de moda, né? A gente nem gosta de moda. Então, quando é uma ovelha dessa que é mais velha, que é líder, e começa a fazer muita coisa errada, o pastor quebra. Dá uma distensãozinha na patinha dela e bota no ombro. Bota no ombro para que ela se acostume com o cheiro dele e a partir daí não deixe de seguir os passos dele. Quantas vezes Deus precisa nos botar no ombro? Ele sai daqui, não, treloso. Fica aqui pertinho de mim, porque se eu te soltar, tu vai pro buraco. Quantas vezes Deus faz isso? Porque Ele sabe como somos frágeis. E Jesus se dizer: este homem, o Deus, Senhor desse universo inteiro, se preocupa individualmente com cada um de nós. Sabe qual é a minha dor, sabe qual é o meu suplício, sabe qual é o meu problema, e está ali atento. Ora Ele pode mudar, ora não. Mas uma certeza que deve alegrar o coração de quem crê é saber que com solução você só precisa estar aqui. Que tem hora que parece que a gente quer procurar Deus só para que Ele seja como um caixa eletrônico ou um gênio da lâmpada, que sempre muda as nossas situações. A gente esquece que a gente tem um companheiro que dorme ao nosso lado, que caminha conosco, que se preocupa conosco. Mas aí, nessa leitura, um detalhe. Quando você e eu nascemos, Ele deu, diferente dessas ovelhas, Ele nos deu uma coisa chamada liberdade. Então Ele não pode invadir os meus caminhos. Não pode, porque Ele não quis. Então aí Ele deixa você também escolher ser ovelha dele. E neste Evangelho fica claro quem é ovelha e quem é cabrito. Porque bode, cabrito é lá chique em Israel, né? Aqui na nossa terra é bode, né? Bode não obedece ninguém. Bode não respeita ninguém. Bode come tudo que é coisa da pata. Se trepa em tudo que é coisa, passa por. Se você quiser botar um bode preto, você bota um garrancho no pescoço dele, porque senão ele passa pela porteira. Ele é indisciplinado, é o bode, diferente das ovelhas. Bode mesmo é gostoso na panela. Porque quem já teve um bode, eu e Dani já criamos um no quintal.
Parecia um cachorro atrás de dano, todinho assim. Mas era treloso demais, mordia a roupa, arrancava a roupa, puxava do varal. Mas eu mordia de mão dela. E nesse evangelho fica claro quem é bode e quem é ovelha. Por uma única palavra que Jesus disse: as minhas ovelhas escutam o que eu digo. Dá ouvido ao que eu digo. Trilha por onde eu mando trilhar. Isso é bom para a comunidade, né? Fica olhando. Meu irmão está parecendo mais um bode. É uma cabra, né? É um cabra de peia mesmo, como dizia, né? É um cabra de peia. Porque a característica dos filhos do pastor é ouvi-lo, é deixar de fazer, é mudar de direção, é obedecer o que às vezes nem quer fazer. Mas o pastor está mandando, ele está indo na frente. Então, saiamos daqui com dois corações bem aquecidos. O que eu tiver, se eu sou ovelha, o que eu tiver e para onde eu estou, o meu Senhor está comigo. E o segundo é: se eu tiver desatento, eu preciso lembrar que eu sou ovelha e que tem um Deus que me ama com amor eterno, morreu na cruz por mim, me trouxe para perto dele, para me dar o que o mundo não pode me dar: vida com abundância. Então tenho que esperar só a vida eterna, diabo? Não, queridos. O céu começa aqui. Porque quem é ovelha, nada te faltará. Por favor, sem capitalismo nessa fala. Mais do que dinheiro, mais do que conquistas humanas, a melhor coisa é saber que eu sou amado. Que eu tenho alguém que olha por mim, que se preocupa comigo, que me conhece pelo nome, e que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está me dizendo: mais um passo, meu filho, mais um passo, porque eu vou te conduzir às águas refrescantes e às verdes pastagens. Passarás pela noite, sim, mas nunca sozinho. Essa é a graça de ser filho, de ser ovelha deste pastor, que ele já vai na terra nos dando esta vida abundantemente consolada pelo amor. E no fim da carreira desta vida, a eterna companhia de sua graça. Louvado, bendito